última corrida foi muito acirrada. Safira Araújo e Gabriel Cardoso veio com muita pressão. Eles vieram assim, eu não sei se foi legal a forma que eles correram, eu sei que foi muito desafiadora. E assim, hoje eu vim com uma certa maldade, eu não vou aceitar algumas atitudes não. Então o único cara que pra mim vai ser o favorito é o David Marcos, eu tô apostando nele e é um cara que eu vou tentar correr com o máximo de ética possível. Essa corrida é a terceira do campeonato. Nosso campeonato esse ano terão 6 corridas. E assim, Safira, ela é muito forte na corrida, muito forte no trabalho que ela faz. O que é legal é que ela se desprende. Muitas vezes, por exemplo, a primeira corrida dela foi bem difícil para ela. Ela, para mim, é uma competidora muito forte. Porém, se houvesse critérios de desqualificação, talvez ela deveria ser desqualificada em algum momento. Gostaria primeiramente de falar como foi a corrida passada, né, que eu fui injustiçado. Claramente eu dirigi muito bem e estou falando aí que eu bati em todo mundo, mas fui bem. A corrida foi muito boa, acho que foi bem disputada, deu uma apertada no campeonato, Safira e França estão ali empatados, estou empatado com eles e foi bem divertido, eu acho que todo mundo foi bem competitivo naquela etapa. Então, sobre a corrida de hoje, sobre a etapa de hoje, eu tô bem confiante. Confiante um pouco com medo, porque além da gente vai ter outras pessoas correndo. Mas eu acho que vai ser bacana até mesmo pra corrida, né? E também tentar vir em busca dessa vitória aí e passar todo mundo. Eu acho que o favorito de hoje é o Francis, porque ele tá aí no seu melhor momento. Já tá em primeiro no campeonato, Safira também, mas eu acho que hoje ele tá vindo pra ganhar. Oi pessoal, para quem acompanha aqui o nosso canal, eu sou a Safira e como vocês já sabem, eu ganhei a minha primeira corrida na etapa anterior, uma corrida que eu fui totalmente assim, sem pretensão, né, de ganhar, mas eu acabei ali estando na competição em si, foi uma corrida muito divertida, porque eu fiquei em último lugar na corrida e depois eu fui ultrapassando todo mundo e fiquei em primeiro lugar na liderança ali por mais de 10 minutos, né. Bom, pessoal, eu confesso que eu estou um pouco apreensiva porque é uma pista totalmente nova, mas assim, o bom é que é totalmente novo para todo mundo, então todo mundo vai começar ali um pouco mais devagar, vai fazer umas 2 voltas ali de reconhecimento até conseguir ter um pouco mais de confiança para meter o pé no acelerador mesmo. Então, estou me segurando nessa informação, mas eu estou um pouco apreensivo porque a pista vai estar muito cheia de pessoas aleatórias, então a gente sempre toma um pouco mais de cuidado, e é nesses cuidados, assim, com retardatários que o pessoal acaba passando a gente. Bom, para essa etapa, deixa eu pensar... Eu vou apostar no meu rival de colocação, que é o Francis Fagundes, que ele também tem corrido muito bem, tem arrasado, ele ganhou uma corrida já no campeonato, essa é a nossa terceira, então ele vai ser ali o meu concorrente direto. Pessoal, mais uma etapa que eu não consegui a vitória no campeonato, já são 2 etapas. Na primeira eu fiquei no terceiro colocado, nessa última agora eu consegui uma recuperação legal, consegui a pole position, mas não consegui, na verdade quem pegou a pole position foi o Gabriel,
mas eu consegui aí avançar para a segunda colocação, conseguindo uma boa pontuação no campeonato. Agora é focar aqui no Norte Shopping para tentar um bom resultado e se recuperar no campeonato. E o meu piloto favorito para essa etapa, acredito eu, no Francis Fagundes, que é um cara honesto, corre direitinho, faz tudo na moral, e eu acredito que nessa ele consiga aí deslanchar e tomar a primeira colocação do campeonato. E sejam todos mais do que bem-vindos a mais um evento transmitido aqui por nós da equipe Teganuflau. Estamos diretamente dos estúdios Teganuflau para sediar a terceira etapa do nosso Campeonato Retardotários. Meu nome é David Marcos, vulgo Teguinha, e eu estou aqui para narrar esse ilustríssimo evento para vocês. Bom, a segunda etapa foi no Parque Shopping Campo Grande, também pela equipe Metacart. E nós tivemos um resultado diferenciado, onde Safira Borges largou mal na corrida, mas conseguiu tomar a primeira colocação e ainda pegou a melhor volta. E com esse resultado nós temos o seguinte ranqueamento: Navarini, que teve uma corrida na segunda etapa, conquistou 8 pontos, ficando na 6ª posição geral. Avelino, também com a primeira corrida na segunda etapa, conquistou 10 pontos, ficando na 5ª posição. Gabriel Barreira na 4ª posição com 33 pontos, mesmo tendo pegado a pole position na segunda etapa, não conseguiu se manter, terminando a terceira colocação da corrida e ficando com 33 pontos na 4ª posição. David Marcos, que teve a pole position na primeira etapa, não teve um resultado tão bom na corrida anterior, largou em segundo, perdeu posições, recuperou, terminou a corrida em segundo, mas no ranqueamento geral está na 3ª colocação com 33 pontos, empatado com Gabriel Barreira. Safira Borges teve um desempenho absoluto na corrida passada, largou mal, terminou bem, ficando aí com 39 pontos, empatada com Francis Fagundes na primeira posição, também com 39 pontos. Infelizmente, os pilotos Navarini e Avelino não irão participar dessa etapa, só ficando os 4 primeiros colocados mesmo: Francis Fagundes, Safira Borges, David Marcos e Gabriel Barreira. E agora nós vamos falar sobre a qualificatória. Para a qualificatória nós temos que lembrar algo muito importante. Essa corrida tem os nossos 4 pilotos principais, porém, entretanto, todavia, é uma corrida com 11 pessoas na bateria. Isso mesmo, pessoal, 11 pessoas. Então significa que nós temos 7 pilotos aleatórios na nossa corrida, o que não deve atrapalhar muito. Começando a qualificatória, nós temos aí, David Marcos não teve um bom desempenho, acabou ficando na 4ª colocação do grid com 1 minuto 112 milésimos. Na 3ª colocação temos ele, Gabriel Barreira, com 59 segundos, 558 milésimos. Na 2ª colocação, com mais de 1 segundo em cima do Gabriel, temos Safira Borges com 58.353. E hoje, para pole position, nós temos ele, Francis Fagundes, com quase 2 décimos em cima de Safira Borges, com 58 segundos, 172 milésimos. Esse é o nosso grid para iniciar a corrida incrível que nós teremos hoje, com um placar que está completamente aberto. Não sabemos ainda quem vai ganhar esse campeonato, tendo aí o nosso atual campeão David Marcos com resultados não tão bons no nosso campeonato. E sem mais delongas, agora é o momento do nosso evento principal e vamos começar a nossa corrida. Estamos aí já com a visão de Safira Borges, lembrando, Francis Fagundes aí à sua frente, Safira está largando na 2ª colocação, Gabriel Barreira na 3ª, David Marcos na 4ª. E inicia a corrida, bandeira verde, Francis Fagundes se mantém na primeira posição, Safira Borges tenta alguma coisa na 2ª colocação. Temos aí a visão de David Marcos com um aleatório na sua frente e o 10 ali na frente é o Gabriel Barreira, que está na 3ª colocação. E tivemos uma largada muito boa dos nossos pilotos, ninguém
teve nenhuma perda de posição de fato, mas a Safira Borges está escorregando bastante, ela está perdendo vantagem em relação ao Francis Fagundes, que está conseguindo se desvencilhar do pelotão aí, ó. A gente consegue ver a Safira Borges na segunda posição ali, ó. Eles acabam errando agora, David Marcos dá uma escorregada também, o Aleatório tenta por dentro de Gabriel Barreira escorrega de novo, o Aleatório ultrapassa, Gabriel bate nos pneus e David Marcos consegue ultrapassar. Terceira colocação para David Marcos, Gabriel Barreira acabou tomando uma penalidade aí, né, de posição, acabou descendo uma posição para David Marcos. E agora nós temos o replay aí da nossa largada com a nossa câmera fixa. Olha que coisa bonita essa câmera fixa. Francis Fagundes logo à frente, Safira Borges defendendo a segunda posição, Gabriel, e logo entre o Gabriel e o David ali, nós temos o Aleatório que conseguiu defender com unhas e dentes a sua posição. David Marcos não conseguiu tomar a posição do Aleatório na primeira curva. Voltamos agora com a visão de Francis Fagundes, parece que ele tá no céu, né? Parece que só tem fumaça na câmera dele. Dessa vez a gente teve problemas com a câmera de Francis Fagundes que não vai funcionar por toda a nossa corrida. Safira Borges tentando se aproximar de Francis Fagundes ainda, ela que vem de uma vitória na segunda etapa e está tentando agora um bom resultado na terceira etapa. Francis Fagundes está se saindo muito bem, está conseguindo se afastar cada vez mais do pelotão, do segundo colocado ao quarto. Francis Fagundes acaba escorregando um pouquinho. Safira Borges aí mais uma vez não consegue nem enxergar a silhueta de Francis Fagundes dentro dessas curvas, somente quando está em uma reta muito longa ela consegue de fato enxergar o Francis Fagundes. Eles estão entrando agora na meia reta. E agora David Marcos aparece na visão de Safira Borges. David Marcos passa na segunda posição. Safira Borges ainda tem a prioridade. David Marcos passa e vai tentar fazer o X. David Marcos faz o X. Safira Borges tenta defender. Ela consegue fazer mais aberto, defendendo a posição e continuando, segurando a segunda colocação para cima de David Marcos. Safira Borges erra. Nossa, eles batem forte. Eles batem bem forte, mas ainda é a prioridade de Safira Borges, mas David Marcos faz o X. David Marcos faz o X em cima de Safira Borges, ela passa direto, ele faz o X mais uma vez. E a segunda colocação vai para David Marcos com um desempenho absurdo. Temos agora o replay aí ó, de Safira Borges na hora que ela escorregou. David bateu nela. Logo na esquerda, ele vai aparecer? Não, ele aparece agora no X. Durante o X ele aparece, ele dá uma freada mais cedo, ó. Ela dá um grito, ele passa direto e dá um tchauzinho ainda. Muito salafrário, ainda dá um tchauzinho para Safira Borges, mas ela continua na cola dele. Estamos aí agora com a visão de Francis Fagundes. David Marcos já ganhou 2 posições em relação ao nosso campeonato. Largou na 4ª colocação e já está na segunda. David Marcos está tentando uma recuperação no nosso campeonato. Safira Borges ainda está na cola de David Marcos. David Marcos dá mais um tchauzinho. E olha que coisa bonita, que coisa complexa, formosa. Francis Fagundes ali, ó, entrando agora na reta dos boxes. Safira Borges na cola de David Marcos. Francis Fagundes, a gente consegue ver com essa câmera a vantagem que Francis Fagundes está em relação aos outros pilotos. Gabriel Barreira que não está nem aparecendo na tela. David Marcos consegue fazer a curva, Safira Borges também, muito bonita, uma ótima câmera aí, a Safira Borges acaba escorregando feio, Safira Borges escorrega feio e Francis Fagundes continua se desvencilhando do pelotão mais atrás. Lembrando que nesse campeonato nós teremos 6 etapas, o campeonato da edição de 2026, nós teremos 6 etapas, Francis Fagundes aí agora com retardatário, tenta passar por fora, não consegue, efetua o X e passa tranquilamente para não se atrasar tanto assim com esse retardatário. Voltando ao assunto, nós estamos aí na terceira etapa de 6 etapas que nós teremos esse ano. A próxima etapa vai ser de novo no Parque Shopping Campo Grande, né, no Metacart também. E aí nós temos mais uma vez a nossa câmera fixa. Com Francis Fagundes tem uma distância considerável para David Marcos e David Marcos também com uma distância considerável para Safira Borges, que está perdendo cada vez mais vantagem em relação aos 2 primeiros colocados. A nossa próxima etapa vai ser no Parque Shopping, como eu estava comentando. A outra etapa nós ainda não decidimos se vai ser no Metropolitano, se vai ser no Norte Shopping de novo ou se a gente vai fazer em algum outro cartódromo. A gente ainda está decidindo isso, mas a última etapa provavelmente será em Volta Redonda. Isso mesmo, nós teremos a próxima etapa Parque Shopping, a outra Metropolitano e, se tudo der certo, a última etapa vai ser no cartódromo de Volta Redonda. David Marcos aí com o retardatário número 15
David Marcos consegue efetuar o X e tem a silhueta ali, ó, de Francis Fagundes com um dos retardatários também. David Marcos consegue e já alcançou Francis Fagundes. Agora, meus amigos, vai ser uma briga de gladiadores. David Marcos tentando se recuperar no campeonato. Eles entram agora na reta dos boxes. David Marcos que está a poucos metros ali de Francis Fagundes. Francis Fagundes dá uma erradinha, mas David Marcos continua na cola dele. Eles vão agora para o setor de número 1. David Marcos entra pela esquerda, não consegue muita coisa. Francis Fagundes tem dado uma perdidinha ali de traseira, dá umas traseiradas para lá, outra para cá. E David Marcos continua administrando na cola de Francis Fagundes. Campeonato Retardatários, você vê aqui na Tega no Flau, meus queridos, sempre tentando trazer o melhor dos melhores conteúdos de kart para você que gosta do kartismo. E para você que não gosta, você também pode compartilhar entre os seus conhecidos, os seus familiares. Quanto mais pessoas nós alcançarmos, quem sabe aí em algum momento a gente chega em algum kartódromo que queira fazer uma parceria com a gente. Quem sabe? A gente aqui, a gente sonha um objetivo futuro aí, ó. David Marcos e Francis Fagundes, um colado com o outro. Logo atrás aparece Safira Borges ali na nossa câmera fixa. David Marcos e Francis Fagundes já entram na volta de número 7 e a Safira Borges está ficando cada vez mais longe deles. E o Gabriel Barreira está sumido. O Gabriel Barreira não está nem aparecendo na câmera fixa ali, de tão longe que ele está dos nossos pilotos. Infelizmente, Gabriel Barreira não está tendo um bom final de semana. O Gabriel Barreira não está tendo uma boa etapa. Francis Fagundes continua tentando administrar a direção de prova ali com as bandeiras azuis. Não tem nenhum retardatário na visão deles dois até o momento. Eles estão agora na volta de número 7. Francis Fagundes continua tentando defender de toda forma possível. Ele está escorregando, está errando. Mostra preocupação, mostra ali que ele está um pouco nervoso com a pressão de David Marcos, que acabou agora dando uma vantagenzinha para Francis Fagundes. Na nossa visão agora, a Safira Borges, que teve um início de prova meio conturbado, saiu na segunda colocação e caiu para a terceira colocação. Ela que vem agora tentando se recuperar, já tendo a visão ali de alguns retardatários também e de David Marcos e Francis Fagundes que estão mais à frente. E o Gabriel Barreira, que é uma grande promessa nesse campeonato, começou na última etapa do campeonato passado e já veio fazendo uma boa campanha nesse campeonato, sumiu nessa corrida. Infelizmente, Gabriel Barreira está tendo um final de semana muito difícil. Eu gostaria de enfatizar aqui também que essa pista do Norte Shopping é muito boa, é uma pista gigantesca, são 50 segundos de volta e é uma pista muito gostosa de correr. Temos aí agora a visão de Francis Fagundes, tentando dar aquela administrada na primeira colocação, mas não esquecendo que David Marcos está na cola dele. David Marcos continua colado com Francis Fagundes, que está finalizando aí o seu setor de número 3 para entrar no setor de número 1. Temos aí a visão da câmera fixa, David Marcos bem colado com Francis Fagundes e logo depois a Safira Borges aparece. Dá para perceber que ela conseguiu diminuir um pouco a vantagem dos meninos, mas ainda é uma vantagem expressiva. David Marcos tenta pela esquerda, não consegue, acaba tocando em Francis Fagundes. David Marcos tenta mais uma forçada pela direita, mas não tem força suficiente. Não saiu tão bem assim na curva para conseguir uma vantagem. Eles têm agora a visão de um retardatário. Essa parte é uma parte complicada e perigosa que pode gerar uma oportunidade, e é isso que acontece. David Marcos tenta pela direita, o retardatário acaba atrapalhando o David Marcos, que não consegue a posição de Francis Fagundes. David Marcos saiu muito forte, mas o retardatário, ao se assustar com o Francis Fagundes na esquerda, acabou abrindo para a direita, atrapalhando assim David Marcos, que não fez uma boa escolha em tentar ir pela direita. Foi uma oportunidade que ele vislumbrou, mas não deu certo. Mais uma vez a câmera fixa, com essa atrapalhada que o David Marcos tomou, dá pra ver que o Francis Fagundes conseguiu uma certa vantagem e a Safira Borges chegou bem mais perto com essa briga entre os dois primeiros colocados. Temos aí um retardatário e Gabriel Barreira não aparece na câmera fixa de jeito nenhum. Muito difícil essa corrida para Gabriel Barreira, rapaziada, muito difícil. Espero que ele consiga se recuperar, ainda tem bastante corrida, já passamos da metade da corrida. David Marcos e Francis Fagundes aí mais uma vez, com a visão de dois retardatários. Número 4, David Marcos consegue fazer a sombra de Francis Fagundes, pegando o vácuo dele, passando o 04 com muita facilidade. Nós estamos agora com o 07, 07 que erra, David Marcos escorrega! Um escorrego fatal de David Marcos, um bom reflexo de David Marcos ali para sair do 07, que atrapalha, acabou atrapalhando o David Marcos, batendo em David Marcos, dando mais vantagem ainda para Francis Fagundes. Foi uma faca cravada no peito de David Marcos agora. Nós conseguimos perceber mais ou menos a vantagem que Francis Fagundes tomou com essa brincadeira agora do número 7. David Marcos conseguiu fazer a ultrapassagem por fora na reta dos boxes.
mas Francis Fagundes está muito longe, eles entram agora na volta de número 11, Safira Borges passa ali pela retardatária, e é isso, visão de David Marcos agora para tentar recuperar isso vai ser muito complicado, mas não adianta chorar o leite derramado, agora tem que ir para cima. A gente percebe que o Francis Fagundes está tendo dificuldade lá na frente, o David Marcos está se aproximando cada vez mais, eles entram no setor 2, visão de Safira Borges agora, que está um pouco mais atrás, entrando no setor 2 também, vai entrar naquela meia reta, acaba batendo, Safira Borges está entrando muito forte nas curvas e acaba se atrapalhando bastante, provavelmente é o que está complicando a vida dela na hora de chegar nos outros pilotos, é muita derrapada, ela está perdendo muita aderência, mas estamos falando aqui de uma piloto experiente, ela tem que recobrar a consciência, tem que retomar o controle emocional para conseguir, né, de fato, alcançar os outros pilotos. Ela que entra agora no setor de número 1, eles vão entrar na volta número 12, vê aí uma bandeira amarela, provavelmente algum acidente próximo com o retardatário. David Marcos consegue ver mais próximo ainda o Francis Fagundes, que continua errando as entradas e saídas de curva e dando vantagem para David Marcos, está diminuindo cada vez mais a distância entre os dois. Eles vão entrar agora no setor 2, na meia reta, que é uma meia reta complicada, que eles saem para um S agora, Francis Fagundes ali na frente, dá para perceber, David Marcos está conseguindo se aproximar cada vez mais do nosso piloto mais consistente, que é o Francis Fagundes, que está se perdendo, está deixando abalar, tá sentindo o peso da primeira colocação do campeonato, tá sentindo o peso da primeira colocação no grid, e o David Marcos está mostrando a voz da experiência, está mostrando como a experiência que ele tem do campeonato anterior e das etapas anteriores, que ele ainda está aqui, que ele ainda pode se mostrar como possível campeão desse campeonato, dessa edição de 2026. Ele que já encostou em Francis Fagundes. Eles estão agora com o número 17, eles passam com muita facilidade. David Marcos cola mais ainda com Francis Fagundes. David Marcos está fazendo o efeito sombra, pegando o vácuo de Francis Fagundes, tentando achar uma oportunidade. Eles entram agora na meia reta, Francis Fagundes dá uma escorregadinha, David Marcos continua seguindo, os dois escorregam um pouco, mas David Marcos consegue se manter? Não, ele perde um pouquinho a força do seu kart, Francis Fagundes se afasta, mas outra vez o Francis Fagundes erra e David Marcos consegue se manter na sombra de Francis Fagundes. Temos a silhueta ali de mais um retardatário. Eles entram agora no final do setor 3 para entrar no setor 1, na reta dos boxes. Tem muitos retardatários à frente, isso é muito perigoso. David pode se aproveitar e pode se atrapalhar. Eles estão com 04 e o 15. Eles tentam agora sair. O 15 erra! Ele acaba atrapalhando o Francis Fagundes e atrapalha David Marcos também, que fica preso! Mais uma vez, David Marcos toma uma cravada de faca no peito, dando vantagem para Francis Fagundes, se atrapalhando ali com 15. E o Francis Fagundes se atrapalha com 04. O David Marcos já consegue alcançar. Ele tenta seguir a sombra de Francis Fagundes e consegue. O 04 não atrapalhou David Marcos o suficiente. Agora a gente vai ver o replay da reta dos boxes com o acidente dos dois com o retardatário número 15. A gente vê o Francis Fagundes bem próximo do 15, Francis Fagundes espalhou um pouco, David tentou ir por dentro, mas infelizmente, com os dois batendo, o David Marcos ficou com eles. O 15 continuou indo para frente, indo para o pneu, travando o Francis Fagundes, que depois ficou livre, e o David Marcos ficou preso. Mas por um pouquinho o 15 se mexeu e o David conseguiu de fato desvencilhar ali do problema e já está na cola de Francis Fagundes de novo, que não perdeu ainda o vislumbre de uma possível vitória. David Marcos continua, pelo menos brigar, ele vai conseguir por essa primeira colocação. Eles estão na volta de número 14, Francis Fagundes continua perdendo aderência, continua dando traseiradas. Eles estão terminando agora o setor de número 3, vão entrar agora na reta oposta dos boxes. Francis Fagundes bate, Francis Fagundes demonstra nervosismo, é muita pressão de David Marcos em cima dele. Eles entram na reta dos boxes, David Marcos cola com Francis Fagundes de novo. Eles entram na volta de número 15, David Marcos bem encostado com Francis Fagundes. É um final de corrida impressionante, meus amigos. David Marcos toca em Francis Fagundes de novo. Francis Fagundes continua sentindo a presença de David Marcos, que ele emparelha, mas nessa meia reta é complicado, não dá para passar se não tiver muito mais rápido. Nós estamos vendo, meus amigos, o embate entre os nossos dois melhores pilotos, os pilotos que melhor tiveram resultados em todas as nossas etapas até agora. David Marcos emparelha mais uma vez com Francis Fagundes, ele força pela esquerda, será que ele vai conseguir por dentro? Ele tenta o mergulho, não dá, entra muito tarde, Francis Fagundes se perde de novo, David Marcos encosta nele, eles continuam uma perseguição eletrizante, terminando
chegando agora a 15ª volta. David Marcos tenta abrir um pouco mais para tentar o X, mas Francis Fagundes consegue fechar, é muita experiência em defesa. Eles entram na reta dos boxes. Campeonato Retardatários, a gente vê aqui na Tega no Flau. David abre um pouco mais, ele tenta passar pela direita de Francis Fagundes, ele vai conseguir o mergulho, ele consegue o mergulho em cima de Francis Fagundes. David Marcos pega a primeira posição, mas Francis Fagundes dá o troco, ele consegue retomar a primeira posição. David Marcos só teve um vislumbre do que era ser o primeiro colocado, porque Francis Fagundes não tá de brincadeira, meus irmãos. Isso aqui é Campeonato Retardatários, é uma batalha de gladiadores. David Marcos continua na cola de Francis Fagundes, que escorrega. David Marcos fica na cola dele, faz o efeito sombra, pega um pouco de vácuo de Francis Fagundes ali, ele sai um pouco melhor que Francis Fagundes, eles vão fazer o S, conseguem fazer o S, o David sai muito bem dessa curva, e agora Francis Fagundes acaba abrindo um pouco mais. David Marcos tenta um mergulho alucinante! David Marcos consegue efetuar a ultrapassagem em cima de Francis Fagundes na penúltima volta, e eles enxergam a bandeira branca com David Marcos na primeira posição. Francis Fagundes agora está tentando recuperar, ele vem com força, com unhas e dentes. David Marcos continua defendendo, e agora nós temos o replay. Olha o replay do Francis Fagundes abrindo e o David Marcos mergulhando logo no final do setor 3 para entrar no setor 1. David Marcos toma a posição. O Francis Fagundes ele vai tentar abrir um pouco mais. Se você parar para reparar, Francis Fagundes abre para tentar dar o X no David Marcos. Porém, o David Marcos consegue fechar um pouco mais, ó. David Marcos fecha um pouco mais e Francis Fagundes acaba espalhando. E a visão da bandeira branca logo à frente deles. Francis Fagundes tem uma volta para se recuperar, uma volta. David Marcos tá vislumbrando aí alguns retardatários, isso é muito perigoso. Para uma última volta, Francis Fagundes consegue dar o troco. Com esses retardatários ele pode dar o troco. David Marcos, para se redimir, ele tá vindo para tentar pegar a primeira colocação depois de um jejum muito longo. Os retardatários se atrapalham. David Marcos agora atrás do número 12, acaba perdendo um pouco de tempo. Ele abre para tentar fazer o X, ele não consegue, o retardatário atrapalha ele. Isso é uma oportunidade para Francis Fagundes que não vai deixar barato. Ele O Francis Fagundes bate na traseira de David Marcos, tenta passar pela direita, não consegue, o retardatário não abre, David Marcos acaba batendo no retardatário, para a última curva, lá vai ele, Francis Fagundes não ultrapassa, e bandeira quadriculada para David Marcos! Vitória de David Marcos, e Francis Fagundes termina na segunda colocação. Depois de um jejum de 2 etapas, ele conseguiu, finalmente, o campeão conseguiu a sua vitória, meus amigos, finalmente. Agora nós temos aí a visão da Safira Borges, que está na 3ª colocação, para fechar o nosso pódio, também com resultado não tão bom, mas é melhor do que não estar no pódio, Gabriel Barreira. E ela agora vê a bandeira quadriculada e vitória aí de David Marcos. Francis Fagundes na 2ª posição, Safira Borges na 3ª posição, e Gabriel Barreira termina agora a sua corrida. Puta que pariu, vitória, porra! E tá aí a vitória de David Marcos, expressando a sua felicidade. Isso aqui é Campeonato Retardatários aqui, rapaziada, na Tega no Flau. Isso aqui é absurdo demais. Nosso campeonato tá aberto. Vamos agora para os resultados de melhor volta da 3ª etapa. E aqui na 3ª etapa nós tivemos a 4ª melhor volta, foi de Safira Borges com 54.580. Na 3ª posição com melhor volta, Gabriel Barreira, que mesmo não tendo uma boa corrida, teve um bom tempo de volta com 54.561, à frente de Safira Borges por apenas 19 milésimos. Francis Fagundes na 2ª posição com 54.322 e David Marcos com uma marca de quase 1 segundo melhor do que o Francis Fagundes, pega a melhor volta da 3ª etapa, ganhando um adicional de 2 pontos. E aqui nós temos agora, rapaziada, o resultado geral do nosso campeonato após a 3ª etapa. O Navarini e o Avelino não participaram, então eles mantiveram ali a pontuação deles da etapa anterior. Já o Gabriel Barreira na 4ª posição com 45 pontos. Safira Borges caiu da 2ª posição para a 3ª com 54 pontos. Francis Fagundes caiu da 1ª posição para a 2ª com 57 pontos. E tomando a liderança do campeonato, ele,
o atual campeão David Marcos com 60 pontos. Nós temos um campeonato absolutamente aberto, os 3 primeiros pilotos com uma diferença aí entre cada um aí de 3, 4 pontos, 3 pontos, né, no caso, ali do David pro Francis e do Francis pra Safira também 3 pontos, dando uma diferença de 6 pontos do primeiro pro terceiro colocado. Gabriel Barreira acaba estando um pouco mais atrás, mas tudo pode mudar. Provavelmente mais pra frente nós teremos alguma etapa que tenha uma pontuação dupla, e aqui nós temos agora uma coisa muito interessante para falar sobre o campeonato. Na primeira etapa, o pole position foi David e ele não ganhou. Quem ganhou foi o Francis Fagundes fazendo a vitória e a melhor volta. Na segunda etapa, Gabriel Barreira pegou a pole position, Safira Borges ganhou e fez a melhor volta. Na terceira etapa, Francis Fagundes pegou a pole position, David Marcos ganhou e pegou a melhor volta. Sendo assim, os 3 pole positions da nossa segunda edição do Campeonato Retardatários não venceram a sua respectiva corrida. Isso é impressionante, é muito incrível. E, cara, é esse tipo de coisa que faz um campeonato como esse ser tão eletrizante, ser tão excitante, rapaziada. E com isso, eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os participantes do vídeo, todos os pilotos, todos os retardatários, todos aqueles que assistiram. Não esqueçam de deixar aquele likezão, de dar aquela compartilhada. Comenta também no vídeo o que você gostou, comente coisas que você gostaria de ver no vídeo, comente sobre cartódromos que vocês gostariam que a gente visitasse aqui no Rio de Janeiro, porque fora do estado vai ficar difícil da gente visitar. E é isso, gente, eu agradeço de coração. Isso aqui é um conteúdo que dá muito trabalho de fazer, desde a gravação até a produção do vídeo. Tudo é feito com muito carinho, muito amor, sempre tentando trazer elementos novos nos vídeos, gente. Muito obrigado de coração, eu agradeço muito, eu fico muito satisfeito com o resultado que esse vídeo tem tomado. E é isso, gente, um abração aí, um beijão pra todos vocês. Fiquem todos na paz, tamo junto, valeu, falou, é nóis e tchau. Fiquem aí com as considerações finais do nosso piloto vencedor da etapa. Pessoal, depois de muito tempo de espera, depois de 2 etapas de jejum, finalmente, depois de uma pole position que foi completamente apagada pela vitória do Francis na primeira etapa, depois de eu conseguir sair na segunda posição, se eu não me engano, na segunda etapa. Agora, finalmente, eu larguei em quinto, larguei muito mal, mas consegui me recuperar. Foi muito difícil na última volta, com muito sacrifício, tentando de todas as formas possíveis, eu consegui ultrapassar o Francis Fagundes e conquistei a minha primeira vitória do campeonato. Chupa, seus otários! E ainda peguei a melhor volta, tamo junto.